Oi pessoal, estamos de novo no nosso canal Rabino Shai Responde e hoje com uma pergunta muito interessante. Nós sabemos, a Torá nos diz em Gênesis, e eu vou ler o versículo para vocês já traduzindo em português, que o ser humano, nós, tivemos o privilégio e a honra de ser criados à imagem e à semelhança do Criador. Vamos dar uma lida no versículo? E o Senhor disse: façamos a humanidade, a nossa imagem e a nossa semelhança, e eles governarão sobre os peixes do oceano, as aves do céu, os animais de toda a terra e sobre tudo que arrasta sobre a terra. Ou seja, a Torá é clara e a Torá diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. A pergunta é, como isso é possível? Afinal, nós somos seres humanos de carne e osso, matéria, né? Deus, ele é metafísico. Ele não tem uma forma, ele não tem um formato, ele não é definido por tempo, ele não é matéria, ele não é osso. Então, como nós podemos ser um espelho da criação, uma imagem, iguais de uma certa forma ao Criador? Essa pergunta, ela é atemporal, né? Essa pergunta, vários dos nossos comentaristas da Torá têm um certo take e uma explicação de como entender esse conceito de imagem e semelhança ao Criador. Eu vou dar hoje duas respostas, mas a primeira parece ser baseada no próprio versículo, quando Deus introduz a ideia que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Ele junta com isso o conceito de que o ser humano tem que governar, eles governarão sobre toda a criação. E a pergunta é, o que tem a ver o ser humano governar com a criação com o conceito que Deus introduziu, que nós fomos criados à imagem e à semelhança? Então, dizem vários dos nossos comentaristas que isso é correlacionado, e a Torá está nos dizendo o seguinte: vocês sabem como vocês são criados à imagem e à semelhança do Criador? Quando vocês exercem um governo sobre toda a criação. Isso nos dá semelhança ao Criador. Da mesma forma que Ele nos criou, nos desenvolveu e governa sobre nós. Ele deu para a gente uma meta, nos deu o serviço e o trabalho de governar também sobre parte da criação. E isso é semelhante ao Criador de alguma forma. É interessante que isso explica no dilúvio, quando Deus trouxe o dilúvio sobre toda a geração de Noé, né? A Torá fala que o homem se corrompeu e devido ao homem ter se corrompido, Deus destruiu todo mundo, inclusive os animais. E a pergunta é, ok, nós entendemos que o homem se corrompeu, a humanidade ficou corrompida, mas os animais foram animais. Então, por que eles foram castigados junto com o ser humano? A Torá está nos dando uma dica que vocês são semelhantes ao Criador no momento em que vocês governam a criação. Aquele que governa algo, ele não age da mesma forma do que ele está governando sobre. E no momento que o ser humano se corrompeu a um ponto que ele virou quase que nem um animal, tudo ficou no mesmo status. Houve um status animal. O ser humano caiu a um nível de um animal, por isso todos foram considerados uma coisa só e todos foram destruídos juntos. E aqui está um conceito de semelhança e imagem ao Criador, o fato de nós governarmos sobre a criação. Para governar sobre a criação, galera, nós devemos agir como governantes. E governantes não agem que nem o resto da sua população, eles são acima. Nesse caso, nós estamos falando em coisas materiais, nós estamos falando em virtudes, né? Nós estamos falando em escolhas certas. Nós estamos falando da pessoa agir de uma forma correta, que ela chega a essa decisão, tanto com os ensinamentos da Torá, ou com a sua própria lógica que ela desenvolve com o passar do tempo. Muito bem, eu gostaria hoje de dar mais uma resposta para o conceito de imagem e semelhança, e essa resposta é dada por um dos nossos famosos comentaristas da Torá, o Sforno, Rabbi Yaakov Sforno, um famoso comentarista e filósofo da época medieval. Ele diz o seguinte: o motivo pelo qual a Torá diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança, isso se deve ao livre-arbítrio que foi dado somente para o ser humano. Todos os animais, eles agem através de instintos, mas o ser humano,
ele age através de escolhas. Ele tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Por exemplo, quando um leão caça, ele mata um outro animal, a gente não diz que ele está fazendo algo ruim ou algo mal. Isso é o instinto do leão. Ele precisa caçar para comer. Já o ser humano, as suas atitudes são tomadas pelo bem ou pelo mal. E é esse poder de livre-arbítrio que nos dá semelhança ao Criador. Quer dizer, se nós somos semelhantes ao Criador, pelo fato de termos o livre-arbítrio, quer dizer que Deus também tem um livre-arbítrio, né, que é maior do que o nosso, que é infinito. O nosso é um livre-arbítrio menor e finito, porque nós somos somente a imagem e a semelhança do Criador. Pois bem, então qual é o livre-arbítrio do Criador? Aqui que vem o segredo. O Sforno diz que o livre-arbítrio do Criador é somente para fazer o bem. Nós somos criados à semelhança, porque o nosso livre-arbítrio é a possibilidade de fazer o bem e o mal. Mas isso, galera, parece contraditório. Se o livre-arbítrio do Criador é somente fazer o bem, então que livre-arbítrio é esse? Não existe uma outra escolha. De uma certa forma, parece que o ser humano tem algo que o Criador não tem, que é a capacidade de escolher um livre-arbítrio muito maior, de escolhas entre bem e o mal, não somente entre fazer o bem. Então vamos tentar esclarecer esse ponto que nos vai dar aqui, na verdade, um conceito novo da ideia de livre-arbítrio. Nós normalmente encaramos livre-arbítrio como o poder de escolha entre o bem e o mal. Isso não é necessariamente toda a verdade em livre-arbítrio, de acordo com o Sforno. De acordo com o Sforno, livre-arbítrio é mais do que isso. De acordo com ele, o livre-arbítrio é o poder do ser humano ser capaz de agir de uma forma livre, sem qualquer influência do seu meio ambiente. É ele ser a causa das suas ações e não que as suas ações são devidas ao meio onde ele vive. No momento em que um ser humano ele causa as suas ações ele mesmo, por sua própria vontade, sem ser influenciado pelo meio onde ele vive, esse é o momento que o ser humano está exercendo o seu livre-arbítrio. Isso é uma questão que só os seres humanos podem lidar com isso. Deus colocou eles nesse mundo onde nós vivemos em situações, cada um com a sua, no qual o meio ambiente onde a gente vive tem uma certa influência sobre nós. Cabe a mim usar o livre-arbítrio e decidir, não, eu vou ser a causa das minhas ações e não o meu meio vai causar ou influenciar as minhas ações, e é nesse momento em qual eu estou agindo com livre-arbítrio completo. Já para o Criador, gente, ele sempre faz o bem porque ele não é influenciado por nada. Ele é toda a existência, ele criou as influências e não é influenciado por suas influências que ele mesmo a criou. Então, quando nós dizemos que fomos criados à semelhança do Criador, se trata do livre-arbítrio de acordo com o Sforno. Mas como ela é comparada do Criador, não necessariamente é comparada. É parecido, mas não é como. Eu espero que esse vídeo foi esclarecedor novamente, com esses tópicos bem complicados, e nós vamos dar continuidade às suas perguntas, e especificamente no tema de Bereshit, Gênesis. Até a próxima!